Olá, sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense. Para iniciarmos o nosso momento, vamos ler a mensagem Aprenda com a Natureza, de André Luiz. Resplandece o sol no alto a fim de auxiliar a todos. As estrelas agrupam-se em ordem. O céu tem horários para a luz e para a sombra. O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo buscando a claridade a fim de produzir. O ramo que sobrevive à tempestade cede à passagem dela, mantendo-se não obstante no lugar que lhe é próprio. A rocha garante a vida no vale, por resignar-se à solidão. O rio atinge os seus objetivos, porque aprendeu a contornar os obstáculos. A ponte serve ao público sem exceções, por afirmar-se contra o extremismo. O vaso serve ao oleiro, após suportar o clima do fogo. A pedra brilha, depois de sofrer as limas do lapidário. O canal preenche suas finalidades, por não perder o acesso ao reservatório. Através dessa mensagem do nosso querido André Luiz, que possamos aprender com a natureza essas lindas lições, a fim de que possamos melhor viver no planeta Terra. Nesse clima, pedimos à espiritualidade amiga, que nos acompanha, nos ampara e nos protege, ao nosso irmão e mestre Jesus, que possa derramar as suas bênçãos sobre todos aqueles que se encontram em aflição, que estão solicitando preces, que sentem-se sozinhos ou abandonados, desamparados, que eles possam sentir o seu amor e a sua luz a envolvê-los. Que nós possamos então, nesse clima de harmonia, iniciar o nosso Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, parte 3, preces pelos outros, item 53, por uma criança que acaba de nascer. Prefácio. Os espíritos não chegam à perfeição senão depois de terem passado pelas provas da vida corporal. Os que são errantes esperam que Deus lhes permita retomar uma existência que deve fornecer-lhes um meio de adiantamento, seja pela expiação de suas faltas passadas, por meio das vicissitudes às quais são submetidos, seja cumprindo uma missão útil à humanidade. Seu adiantamento e sua felicidade futura serão proporcionais à maneira pela qual terão empregado o tempo que devem passar na Terra. O encargo de guiar seus primeiros passos e de os dirigir para o bem está confiado aos seus pais, que responderão diante de Deus pela maneira com que terão cumprido o seu mandato. Foi para facilitar-lhes a execução que Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais é violada impunemente. Vamos refletir a respeito de alguns pontos da leitura do Evangelho. Estamos estudando a coletânea de preces espíritas, onde estão listadas as preces que realizamos para outros, né?
nesse caso para uma criança que acaba de nascer. É necessário, meus irmãos, que vivamos as provas da vida corporal a fim de que, enquanto espíritos, possamos alcançar a perfeição. Então, muitos espíritos que já desencarnaram encontram-se no plano espiritual, que é o que nós chamamos de espíritos errantes, aguardando uma oportunidade, uma concessão divina para que eles possam novamente reencarnar. Porque esse é o meio que eles encontram para o seu próprio adiantamento. Seja, no caso, através de expiações, de faltas que já foram cometidas no passado, por meio de vicissitudes que a pessoa fica submetida nessa existência, seja cumprindo uma missão para auxiliar o desenvolvimento da humanidade. Tanto o seu adiantamento quanto a sua felicidade futura vão ser proporcionais à forma, à maneira com que esse espírito tem empregado o seu tempo e os seus esforços aqui na Terra. Então é muito importante essa reflexão no sentido de que observemos a nossa própria vivência, a nossa forma de agir diante das expiações, das provas, das dificuldades que nos encontramos e se estamos aproveitando da melhor maneira o nosso tempo aqui na Terra. É importante também compreendermos que esses espíritos que vão vir para uma nova existência, eles têm, como receptores os seus pais, que são aqueles espíritos que já estão encarnados aqui na Terra e que são responsáveis por guiar os seus primeiros passos, de orientá-los no bem, pois Deus confia aos pais, e esses pais responderão diante de Deus por ter ou não cumprido essa missão de cuidar desses filhos que recebeu. Foi então para que pudéssemos, ao chegarmos aqui na Terra, ter orientadores, ter pessoas que pudessem nos guiar nessa trajetória, que Deus nos proporciona a bênção do amor paternal e maternal, e também do amor filial, conduzindo dessa maneira, o nosso proceder diante de uma lei da natureza, lei que jamais deve ser violada, pois é uma lei divina. Isso faz com que possamos refletir a importância dos pais ao recepcionar esses espíritos recém-chegados à Terra, na condução da prática do bem, do amor, na transmissão de exemplos morais e também desses filhos em estarem disponíveis para receber esses ensinamentos também. Que possamos então rogar a Deus que abençoe as famílias, pais e filhos, filhos e pais, para que possam compreender a sua missão aqui na Terra, dentro da sua família, dentro dessa instituição sagrada que é o lar, e aproveitar bem esse momento. Oremos por todas as famílias e que assim seja. E assim, harmonizados, vamos agradecendo a oportunidade de participação do Evangelho da noite de hoje, agradecendo todas as bênçãos recebidas e elevando o nosso pensamento, unindo aos mensageiros encarregados da fluidificação das águas do nosso planeta, que nós possamos receber todas essas bênçãos e fazê-las prática no nosso dia a dia. Que a tua luz seja o nosso caminho. Obrigado, Senhor. Boa noite a todos. Que assim seja.